Quando o DNA foi descoberto, isso gerou um prêmio Nobel, a gente conseguiu entender que algumas partes dele codificavam proteínas. Então a gente acreditava que essa era a função básica do DNA, codificar proteínas que iam modular todo o comportamento celular de todas as células do nosso corpo. E aquelas partes do DNA que não modulavam, que não codificavam proteínas, a gente chamava de DNA lixo. E a gente não conseguia entender para que aquilo servia. Ora, a gente foi muito bem feito. Nosso organismo é programado em detalhes espetaculares. Então é difícil que uma área enorme do nosso DNA não servisse para nada, que pudesse ser rotulado realmente como um lixo. Isso vinha, na verdade, da nossa falta de compreensão do porquê aquelas áreas estavam lá no DNA. E isso incomodou muito a ciência, e o que é que os cientistas fizeram? Foram lá naquela lata de lixo buscar aqueles pedaços de DNA chamados de lixo e estudá-los com cuidado, com atenção, nos seus mínimos detalhes. E isso fez a gente entender que o DNA, parte dele codificava era composto por um RNA codificante, que codificava as proteínas, mas parte do nosso DNA era composto por um RNA não codificante, que tinha outras funções que não eram de codificar proteínas, como, por exemplo, regular o gene, permitir a ação ou não de genes, manter a estrutura do cromossomo e algumas outras. Com isso, a gente foi entender melhor que o transcriptoma, ou seja, aquela nossa área do DNA responsável pela transcrição de RNAs, uma parte muito pequena deles, menos que 3% do nosso transcriptoma, produzia um RNA mensageiro que gerava a produção proteica por todas as células. A maior parte do transcriptoma codificava RNAs que não codificavam proteínas. Então ali a gente tinha o RNA de transporte, o RNA ribossômico e uma infinidade de outros RNAs chamados de não codificantes, porque eles não codificavam proteínas. Esse grupo de RNAs não codificantes era dividido de acordo com seu tamanho. Quando ele tinha até 200 nucleotídeos, ele era chamado de um pequeno RNA não codificante. Quando ele tinha mais que 200 nucleotídeos, ele era chamado de um RNA não codificante longo. E que tipos de RNA a gente passou a entender? O mensageiro, que foi um dos primeiros a ser estudados, que é aquele que é programado pelo DNA e vai codificar a produção de proteínas. É o RNA responsável pela transcrição proteica. A gente tem também um RNA chamado de transferência, que age como um adaptador entre o RNA mensageiro e os aminoácidos que vão produzir aquelas proteínas. Nós temos também um RNA que fica dentro do ribossomo, é o RNA ribossomial. Ele é a estrutura do ribossomo. Nós temos um RNA chamado pequeno nuclear, que ele funciona em vários processos, juntando a divisão celular. Nós temos o RNA pequeno nucleolar, que facilita modificações químicas nos RNAs. Nós temos o microRNA, que é aquele que nós vamos dar um pouco mais de atenção a seguir, que regula a expressão genética. Nós temos também o RNA de pequena interferência, que silencia a expressão do gene. Nós sabemos que os genes desenhados, programados no DNA, podem ou não se exprimir. E é o RNA de pequena interferência que silencia alguns deles e proíbe, de uma certa forma, a sua expressão. Ou seja, eles não vão ser compreendidos nem gerar nada. E tem o RNA longo não codificante, que tem como principal função regular a expressão do gene. Então, o que a gente vai ter é uma balança entre, basicamente, o microRNA regulando a expressão genética e o RNA longo não codificante regulando a expressão do gene que era controlado pelo microRNA.
Então, se a gente colocar tudo isso no nosso DNA, a gente vai ver. O DNA codifica um RNA que vai codificar uma proteína. Essa é a visão mais objetiva da situação. Agora, quando a gente olha o DNA como um todo, uma parcela dele codifica o RNA mensageiro, que é o responsável pela produção, pela geração daquela proteína. Mas uma outra parcela do nosso DNA codifica o microRNA, que vai ser responsável, por sua vez, a impedir que aquele RNA mensageiro codifique uma proteína. Ele faz isso se ligando a uma área do RNA mensageiro, chamados elementos regulatórios do RNA mensageiro, e bloqueando. Com isso, aquela proteína não será produzida. O comportamento daquela célula programado por aquele RNA mensageiro será diferente. Não vai gerar aquilo que o DNA havia comandado. Uma outra parte do nosso DNA vai gerar o chamado RNA longo não comunicante, que tem como função bloquear a ação do microRNA. Ou seja, ele sendo ativado, ele vai fazer com que o microRNA não bloqueie o RNA mensageiro e aquela proteína possa ser produzida conforme programado inicialmente.